Olá, crianças! Aqui é a professora Vivian, dos segundos e terceiros anos, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a proposta de uma atividade que faz parte do projeto Do Real à Fantasia, Ruas Imaginárias. Nesse projeto, nós conhecemos alguns contos tradicionais de alguns lugares do mundo, como Austrália, Estados Unidos e Japão. Nós lemos essas histórias, nós conversamos sobre elas, fizemos algumas análises e agora chegou a hora de vocês criarem as histórias de vocês. A partir de agora, vocês vão começar a produzir, você vai produzir o seu conto. Só que para hoje, a proposta para hoje não é escrever a história toda, tá? Nem metade da história. Hoje vocês vão fazer só um planejamento. Vocês vão pensar em algumas coisas importantes que precisa ter na sua história. A primeira coisa que você precisa saber é que essa história ela vai acontecer na sua rua. Como nós estamos estudando há algum tempo os contextos investigativos dos lugares de vivência, vocês já estudaram sobre as ruas de vocês, vocês já contaram um pouquinho para mim, para os colegas, né? Nós conhecemos as ruas uns dos outros, conversamos sobre essas ruas, vocês falaram as características, semelhanças, diferenças entre as ruas. Então, é nesse local que a sua história vai se passar, na sua rua. Só que como é um conto, você pode criar, você pode colocar aí na sua história o que você quiser. Você pode colocar elementos imaginários, você pode colocar elementos fantásticos, você pode colocar personagens, os personagens que vocês quiserem, tá? Então, que história se passaria aí na sua rua? Qual seria a história se ela acontecesse aí na sua rua? Então, é sobre isso que você vai pensar. E para começar e fazer esse planejamento, você vai responder algumas questões. Então, você vai pensar, quais serão os personagens? Quem serão as personagens da sua história? Você vai ser um personagem? Ou não? Você vai só contar a história? Você pode escolher qualquer personagem, tá? Depois disso, depois de pensar nessas personagens, escrever essas personagens, você vai pensar um pouquinho sobre... você vai colocar algum elemento fantástico? Você vai colocar algum elemento mágico na sua história? Na flauta mágica, nós conhecemos a história, a flauta mágica, e lá tinha a flauta que era mágica. Na Casa dos Espelhos, não tinha um elemento mágico, mas tinha um espelho, que é um objeto curioso, que é um objeto muito interessante. E o menino que não conhecia o espelho. E como nós conversamos também, um espelho, para quem não conhece, é um objeto muito curioso e interessante. Então, na sua história, você pode colocar objetos mágicos ou objetos que você ache interessante. Você escolhe e também vai anotar no seu planejamento. Além disso, você vai pensar o que vai acontecer nessa história, qual vai ser o acontecimento principal da sua história. Então, são essas 3 questões para começar, tá? E isso faz parte do planejamento. Então, vocês vão responder quem serão as personagens, se vai ter algum elemento mágico ou algum objeto, um objeto mágico ou um objeto interessante, curioso, e qual vai ser o acontecimento, o que vai acontecer nessa história, tá? Você vai anotar essas respostas, tá? Para a gente poder dar andamento nessa produção. E a partir desse planejamento, nós vamos caminhando e vamos ampliando, aumentando a sua história, e vamos colocando as características, os detalhes, vamos colocando os acontecimentos, tá? Então é isso, espero que vocês estejam animados para escrever as histórias de vocês. Eu sei que vários de vocês gostam muito, já me pediram para escrever histórias. E eu estou muito curiosa para conhecer aí
as ideias de vocês. Então, mãos à obra, crianças. Até mais.